que você acha desses concurseiros que serão apenas mais um funcionário público? Ainda tem isso na polícia? Polícia de TikTok. Ixi. Não um vocacionado. Infelizmente, o mercado está cheio de gente querendo ser funcionário público. Então, vamos lá. Isso é muito complicado. Porque, assim, hoje, o que aconteceu? Você não via, dentro do concurso público, falando da segurança pública, você não via tanta gente buscando, igual está buscando hoje, principalmente também por causa da pandemia. Então, começaram a querer buscar, pensando na estabilidade e tudo mais. Tá errado? Não, não tá errado. Mas não na segurança pública, velho. Sabe por que eu falo não na segurança pública? Tá dando com vidas, hein, meu? Exatamente. As dos outros e as suas. Aí eu volto lá naquilo que eu falei sobre a missão. A missão número 1. Boa. Aí você veio buscando um emprego, você vai fazer um trabalho de péssima qualidade para o seu público-alvo, que é a sociedade. Quando você se deparar com a realidade aqui, ver que ela é dura, que ela é difícil de fazer. E pode ser que eu tenha que informar a sua família que você morreu. E aí? E além de você ferrar a sua família, você ainda vai ferrar o seu parceiro que é obrigado a ir lá dar porcaria dessa notícia. Tá vendo quantas pessoas são envolvidas num processo num processo ruim, quando o cara simplesmente, eu também quero ser disso daí. Então é complicado. Eu acho que não deveria ter uma seleção mais apertada, sabe, para alguns processos, mas é vida que segue, né, meu? Vai sempre ter os melhores, os piores aí. Então, respondendo o Rodrigão, é isso daí. Lucas Hakavi. Estou esperando o concurso na minha cidade, que está previsto. Cametá, lá no Pará. Quero muito fazer o curso do Patamo com essa lenda da GM. Eu não sei quem é a lenda da GM, né? Porque lenda é só quando já morreu. Então eu não quero esse título de lenda, não. Mas, guerreiro, obrigado por seguir, por acompanhar aí. E a gente tá aí, meu. Não sei mais que ninguém, também não sei menos que ninguém. A gente tá aí para compartilhar. E é o que eu falo, quando eu tô na instrução, me achei na instrução, gosto muito de dar instrução. E você, como professor, você vai entender. Toda vez, mesmo você dando aula até para menor criancinha, toda vez que você está ensinando, que você está compartilhando, alguma coisa você está aprendendo de novo. Nossa. Então é uma mão de duas vias, mano. A instrução é uma mão de duas vias. Inclusive, eu estava debatendo com o professor, talvez você não vá gostar do que eu vou falar. Vai lá. Antigamente eu acho que sim, mas o professor não dá educação. O dever dele é instruir. E aí a gente fala, pasta da educação. Não tinha que ser pasta da educação, devia ser pasta da instrução, mas tudo bem. Por quê? A educação é casa. Casa. Educar. Tanto é que quando alguém mete o dedo no nariz, arrota, o que a gente fala? Que é mal educado. E o cara que erra na prova foi mal instruído. Então não deveria ser educação. Manda aí. A galera vai desculpando aí, mas a gente vai mastigando, vai falando. Não, padrão. Nós estamos em casa aqui, então espero que vocês estejam também. Não, mas eu concordo, Michael, eu concordo com você. A educação, ela vem de casa. Isso é algo que sempre foi falado, né? Mas a educação vem de casa. Só que tem um problema. Eu, como professor, eu concordo com você plenamente. Só que, infelizmente, o professor que dá aula numa periferia, ele recebe aluno que não tem nem casa. E aí acaba caindo nas costas do professor. Eu já contei essa história aqui várias vezes. A gente chama a atenção de aluno de 7 anos de idade que saiu da sala de aula e bateu a porta. Fala, véio, não pode bater a porta, você vai quebrar a porta cedo. Que coisa feia, na sua casa não tem porta, não? Não. Aí você fala, caramba, na minha casa não tem. Eu sei porque na minha só tinha de entrada. Mas os cômodos não tinham. Eu nem sabia que fazia barulho. É mó legal ver o barulho da porta, porque na minha casa não tem porta. Às vezes, na maioria das vezes em escola de periferia, Michael, qualquer escola que está mal acabada, sucateada, que a grande maioria das escolas estão sucateadas, ainda está melhor do que a casa do cara, do aluno. Sabe? A maioria das vezes o pai está preso,
a mãe tá viciada, a mãe tá presa, o pai tá viciado. Você vê que às vezes não tem. O pai e a mãe tem que sair para trabalhar e às vezes a criança fica vulnerável mesmo. E acaba sobrando pra gente, cara. Ensinar a ir lá lavar a mãozinha, ensinar com licença, obrigado, por favor. Né? E a gente, na verdade, acaba se surpreendendo com coisas que eram normais. Hoje mesmo nós se surpreendemos com uma. Eu estava na secretaria da escola, na direção, conversando com a vice-diretora e com a diretora. A gente estava batendo papo, de uma criança de 6 anos. Com licença, a gente estava conversando. Com licença, desculpa atrapalhar. É que eu estou procurando um rolo de papel higiênico. Alguém pode pegar para mim, por favor? Nossa, Quando eu vi aquilo, velho, eu falei, qual o nome da sua professora? Aí ele falou o nome da professora, eu falei, nossa, parabéns, você é muito educado. Aí ele falou assim pra mim, eu sou assim mesmo, eu sou desse jeito. Falei, parabéns, fala pra sua mãe que ela tá de parabéns, porque isso hoje em dia é uma raridade, com uma criança de 6 anos. Ele fala pra sua mãe que ela tá de parabéns. Aí ele pegou e falou assim, de 1 a 10, qual que é a minha educação? Eu falei, é 10. Ele falou, muito obrigado então. Atingi meu objetivo. 6 anos, cara. Mas isso antigamente era normal. É o... Não é o Todo Mundo de Cris lá, é a família do Michael Caio lá, que tem aquele pequenininho que é Exatamente. Mas isso antigamente era normal. Hoje em dia é Sim. raridade. Não, inclusive, mesmo a gente sendo educado da forma que a gente foi um pouco mais rigorosa, mas você não atrapalhava o adulto e nas situações, né? Não tinha isso daí. E aí, o que é legal, que eu tô falando por essa questão de educação, para chegar no patamar que, para nós, da segurança pública, a gente aponta que estoura. Então eu costumo falar, é chato, é difícil até falar isso daí. Você tá falando que tá tratando com esgoto? Não, mas uma analogia. Tudo de ruim sobra pra nós. Porque assim, ó. Ninguém convida pra comer uma carninha? Alguém convida pra churrasco? Nada. Convida nada. Um exemplo. Você vai lá, aí... Primeiro, que já começa... Falando de periferia mesmo. Infelizmente, a criançada ela já vem de uma família desestruturada. Como... Você mesmo falou. Ela vem de um relacionamento que não tinha vontade de ter aquela criança. Muitas vezes são jovens que, quando a criança estiver jovem, tava mais para ser irmão do que para ser filho. Então, às vezes é um moleque, é um pai, ou é um nóia, ou é alguma coisa que não queria ter, e a menina vacilona lá. Aí ele vem. E aí acontece o que você falou. Aí o pai foi preso, a mãe é viciada, é criado na rua. Aí é criado na rua, tem N situações, dá problema na escola, vai chegar uma hora que assim, para não atrapalhar o rendimento dos outros, você tira um. Então vai ser expulso da escola e o ambiente vai expulsar ele, não é nem o poder da diretora, ele não vai mais se sentir bem naquele ambiente. E automaticamente vem a evasão escolar e ele sai. E aí ele vai para quem acolhe. Quem acolhe? É aquele que usa ele de alguma maneira e geralmente é o crime. Né? Faz uma falsa sensação de família, onde ele tem uma falsa sensação de acolhimento, e aí ele ganha algumas coisas em detrimento de outras coisas que ele faz, de algumas missões. Então você tem um aqui, coisa que você nunca pensou em ter. E aí esse cara ele vem e ele bate de frente com a segurança pública. E muitas vezes ele vai para cadeia e outras vezes ele tomba. E graças a Deus são menores às vezes, mas ele leva uma primeira sorte. E aí depois acontece esses dois caminhos, porque ou é a tranca ou é o caixão, não tem outro caminho. Pode ver que vários aí não chegam nos 40 anos. E aí, quando acontece alguma coisa do embate, a culpa é do profissional de segurança. Eu vou falar assim para abranger todos. Só que olha tudo o que aconteceu antes. Olha a falta do governo, a falta da família, a falta da estrutura, a falta do saneamento básico, a falta da educação, a falta de N coisas. E aí cabe a gente resolver o problema do mundo nessa questão de segurança. É muito louco, tá ligado? E a gente é julgado como se a culpa fosse nossa. É muito louco isso daí, velho. Porque é uma avalanche de coisa errada que vem acontecendo na vida do cara. E assim, a sociedade não enxerga tudo isso. Porque ela só enxerga que a gente tem a culpa de tudo, mas na verdade não, a gente é só a ponta. Ela é imediatista, ela vê o que está acontecendo naquele momento, mas não vê o processo, né?